Aqui no Brasil é muito mais difícil encontrar casos de assombração, pessoas que têm a casa assombrada, como a gente vê muito lá fora. Mas algo que acontece muito por aqui são casos de abdução. Então bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje eu tô gravando de roupa de academia. Vocês sabem que vira e mexe eu gravo assim, né? Mas pra falar bem a verdade, toda vez que eu acordo e eu vou gravar vídeo de manhã, todo dia, quase, eu tenho que gravar algum vídeo na hora que eu acordo. Quase todo dia. Então, eu tenho que me arrumar, tipo, ficar maquiada e tal. Só que daí eu coloco roupa de academia. Porque eu fico, tipo, eu vou na academia de alguma forma. E quando eu termino de gravar, eu tiro um pouco da make, né? Pra não parecer que sou muito maluca na academia, indo arrumada. Mas assim, tem dia que eu fico de roupa de academia o dia inteiro e não vou pra academia? Sim, mas eu gosto de falar que é exceção, tá? Enfim, eu tava procurando um caso brasileiro pra falar pra vocês, mas eu não queria um caso criminal, eu queria um caso sobrenatural, paranormal, diferente. E aí eu encontrei 2 casos de abdução que aconteceram um muito próximo do outro e que eu achei bem misteriosos, mas assim, são casos que eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Em abril de 1979, o Jocelino de Matos, de 21 anos, e o irmão dele, de 13 anos, o Roberto Carlos, tinham ido visitar a irmã deles em um bairro chamado Alvorada, que fica na cidade de Maringá. Era uma sexta-feira 13 e, além disso, era sexta-feira santa. Então, eles estavam indo na casa da irmã deles para assistir um programa relacionado com a sexta-feira santa. Então, era um programa católico. E aí, eles passaram um pouco da noite lá junto com ela, mas esse programa em específico, eles descobriram que só ia começar à meia-noite. E eles já estavam bem cansados. Então, eles decidiram voltar para casa um pouco antes e falaram, quer saber? A gente assiste na nossa casa, você assiste na sua e todo mundo vai dormir cedo. Então, por volta das 11h30 da noite, eles voltaram desse bairro Jardim Alvorada a pé até a casa deles. Naquela época, principalmente, era muito comum que as pessoas andassem por aí pela cidade. Não tinham muitos perigos, mas ao mesmo tempo também não tinham muitas casas. Era um pouco mais vazio, você conseguia ver mais da noite. E aí, enquanto eles estavam andando, o Roberto, o mais novo, ele apontou para o céu para mostrar para o irmão uma estrela que parecia estar brilhando um pouco demais. O brilho dela era até meio estranho e o Roberto começou a ficar assustado, mas o Jocelino estava tentando acalmá-lo. Ele disse que era para ele ficar tranquilo, que era só uma estrela, que não tinha nada demais. Mas conforme eles iam andando e tentando manter uma conversa ali para passar o tempo e deixar para lá aquele medo, eles toda hora davam uma olhadinha ali pro céu de relance e eles perceberam que a luz daquela estrela parecia estar seguindo eles. E conforme eles iam tentando esquecer aquilo e fingir um pro outro que eles não estavam vendo exatamente a mesma coisa, eles foram sentindo arrepios. Depois de alguns passos, eles estavam completamente convencidos de que aquilo não era só a luz de uma estrela. E eles também se entreolharam e perceberam que não era fruto da imaginação deles. Aquilo estava seguindo eles de verdade. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Quando eles chegaram na esquina, onde eles deveriam virar para a direita, eles sentiram uma sensação estranha. Os batimentos cardíacos do Jocelino, principalmente, começaram a acelerar de uma forma que ele não estava entendendo. Porque apesar dele estar com medo, ele não estava se sentindo tão desesperado assim para ter essas reações no corpo. E aí o corpo deles gelou. Era um sentimento bem ruim, uma sensação ruim. Logo, os dois estavam caminhando em direção a uma árvore que ficava bem no meio de um campo arado. E aquilo não fazia sentido nenhum, porque eles tinham que virar à direita naquela esquina para ir para casa. Não tinha por que eles entrarem no meio desse campo. Eles não queriam ir nessa direção, mas de acordo com eles, algo estava compelindo os dois a andar até lá. Agora, os dois não sentiam que tinham mais controle sobre o próprio corpo. Além do terreno ser bem difícil para eles andarem, porque já estava arado e preparado para um plantio. No começo, eles estavam andando devagar, mas depois eles começaram a andar muito rápido. Parecia que eles tinham uma urgência para chegar até aquela tal árvore. E eles tentavam lutar contra essa força que estava fazendo eles irem até lá, mas eles não conseguiam, era muito forte. Além disso, na mente deles, eles não conseguiam pensar em outra coisa. O único objetivo era chegar naquela árvore, que também era o local onde estava aquela tal de estrela brilhante. Assim que eles chegaram, imediatamente no local, eles caíram no chão. Parece que aquela força
força que estava fazendo com que eles fossem até lá finalmente cessou. E aí, quando eles olharam para cima, eles viram um objeto estranho que, de acordo com eles, estava a cerca de 10 a 15 metros de distância deles. E ele também estava pairando a cerca de 2 ou 3 metros do solo. O objeto flutuava silenciosamente. E o Juscelino não consegue se lembrar de mais nada, exceto dele ter ouvido uma voz que dizia algo como: "O trabalho não terminou, voltaremos." Ele não sabe como ele ouviu essa voz, mas parecia como se fosse um sonho, como se estivessem falando com ele telepaticamente. Depois disso, os dois perderam a consciência e acordaram algum tempo depois, atordoados. Eles não sabiam onde eles estavam e quando eles se levantaram, eles estavam até com uma dificuldade para andar. Com a ajuda um do outro, eles até estavam cambaleando, mas os membros deles pareciam estar demorando para responder aos estímulos. E o equilíbrio deles também estava bem instável. Então agora, o único objetivo dos dois, que estavam bem confusos, era voltar para casa. Aquela caminhada, que normalmente era fácil, já que eles já tinham feito diversas vezes antes, pareceu uma tarefa extremamente árdua e difícil. Conforme eles se arrastavam, parecia que a casa deles estava cada vez mais longe. Além disso, eles estavam tremendo e pareciam estar com uma fome incontrolável e repentina. Depois de muito esforço e caindo muitas vezes ao longo do caminho, eles finalmente chegaram na porta de casa. Assim que eles abriram a porta, a família deles estava esperando, perguntando o que tinha acontecido e por que eles demoraram para chegar. Só que os dois desabaram, eles estavam completamente cheios de lama por ter andado naquele campo e pedindo para comer alguma coisa. A mãe dos dois e os irmãos estavam ali esperando, então quando viu os dois despencar, eles foram todos em direção a eles para ajudar. E aí o Juscelino e o Roberto explicaram para eles o que tinha acontecido e eles ficaram meio céticos, sabe? Tipo, vocês estão viajando um pouco, deve ter acontecido alguma outra coisa. Só que aí eles saíram do lado de fora e apontaram para a família aonde ainda estava aquela estrela. Assim que eles olharam no horizonte, essa estrela ainda estava pairando a cerca de 350 metros deles. E conforme eles contavam a experiência deles, parecia que aquele objeto estava observando os dois. E aí, os dois sentiram um choque. Esse choque foi tão forte que teria arremessado os dois no chão. A mãe, o irmão e a irmã deles não foram tocados, mas eles viram que os dois tinham tomado esse choque. E a mãe deles depois disse que quando tocava neles, ela sentia que eles estavam meio eletrificados. Tipo quando você toca assim, seu cabelo começa a arrepiar, esse tipo de coisa. Enquanto eles estavam com esse choque, eles não conseguiam se mover, mas depois aquela tal estrela teria ido embora e assim que ela desapareceu, eles recobraram os sentidos. Depois que isso aconteceu, sem entender o que era aquilo, eles tentaram deixar a experiência para trás, mas nos dias que se seguiram, eles tinham muitos pesadelos. E eles também tinham uma sensação assustadora de que eles estavam perdendo alguma coisa, de que esses pedaços de memória estavam indo embora. E enquanto isso, é claro que a história deles começou a circular pela cidade. Até porque não foram só os dois que viram aquela estrela, aquela luz naquela noite. Outras pessoas tinham relatos parecidos. E aí, depois de muita conversa e muita fofoca por ali, o Juscelino foi convencido a passar por uma regressão hipnótica para ver se ele tinha algum vestígio daquelas memórias que ele teria passado dentro daquela suposta nave para poder compartilhar. As sessões de regressão foram realizadas pelo Dr. Oswaldo Alves, e ele verificou que tinha mesmo alguma coisa escondida na mente do Juscelino. Depois de algumas sessões, o Juscelino começou a falar sobre a experiência que ele tinha passado naqueles que pareciam ser poucos momentos dentro da nave. Ele disse que depois de desmaiar naquele campo, eles flutuaram no ar em direção a uma espécie de porta que se abriu na lateral do objeto. Nessa porta tinham dois homens esperando. Um deles veio até a frente do Juscelino e olhou para ele com muita atenção. Ele pegou um objeto que ele não reconheceu, tocou esse objeto no braço direito dele e depois sinalizou para ele entrar. A partir desse ponto, eles caminharam e chegaram em uma sala cheia de computadores e havia algum tipo de mostrador de comando na mesa. Esse mostrador tinha várias luzes diferentes que ele não conseguia explicar. Depois, eles foram levados para uma sala que estava cheia de motores. Esses motores não estavam quentes e também não faziam nenhum barulho, e eles eram em um tipo de formato cônico. Depois, eles seriam levados para uma outra sala que tinha alguns tipos de fotografia que pareciam com a da Terra. Parecia que eles estavam fazendo um tour ali pela nave. Depois, finalmente, eles chegaram em uma última sala que estava cheia de equipamentos hospitalares.
Era uma sala médica, então eles fizeram com que o Jocelino deitasse e depois ele foi examinado. De acordo com ele, depois desse exame, eles teriam coletado uma pequena amostra de esperma. Depois, ele ficou sentado naquela mesa e colocaram algum instrumento na cabeça dele, falando em uma língua que ele não entendia. Nesse ponto, quando ele chegou nessa parte do relato, o doutor precisou parar um pouco com a sessão, porque o Jocelino ficou muito agitado e parecia estar muito assustado. Então ele precisou ser acalmado e depois a sessão continuou. Quando ele estava pronto para falar de novo, a história ficou ainda mais bizarra. Depois de alguns minutos, uma mulher teria entrado na sala. O Jocelino disse que ela o tocou e começou a acariciar ele. Ele não queria, mas ela queria ter relações sexuais com ele. E foi isso que aconteceu. Ele disse que depois ela teria dito naquela mesma voz que parecia um sonho, parecia telepática, algo como: talvez a semente ganhe vida. Ele não entendeu nada. Depois ela saiu da sala e aqueles seres começaram a conversar entre si. O Jocelino disse que ouviu algumas coisas que eles estavam comunicando para ele, como por exemplo, que eles falavam da vida, das lutas e das guerras, e que ele achava que eles estavam ali pela paz, que eles eram pessoas pacíficas, amigas. Por fim, eles teriam dito: achamos que é hora de deixar você. Eles pegaram o Jocelino pelo braço e foram seguindo pelo mesmo caminho que ele tinha entrado. Ele teria pulado daquela suposta nave e aí ele se sentiu paralisado até cair no chão de novo. E foi aí que ele teria voltado aos sentidos naquele campo escuro. E foi isso que ele lembrou durante essas sessões de regressão. E aí, por um tempo, os dois irmãos eles se afastaram de toda a atenção que eles estavam recebendo e da repercussão que aquele caso tinha, e eles pararam de falar sobre aquilo por completo. Não ficou muito certo porque eles pararam de falar sobre o assunto, mas muitas pessoas alegam que era porque eles estavam sendo ridicularizados e as pessoas não estavam acreditando na história, então eles decidiram manter aquilo para eles mesmos. Foram cerca de 60 sessões de hipnose e muitas pessoas que estudaram esse caso acreditam que vários fatos que o Jocelino tinha falado durante as sessões foram confirmados. Esse caso tem mais de 30 horas de gravação de fita e as transcrições passaram de 200 páginas. O Jocelino disse que ficou 2 anos morando em cidades vizinhas porque ele não aguentava aquela pressão e ele decidiu deixar Maringá. As pessoas reconheciam ele, algumas pessoas acreditavam, outras falavam que ele estava mentindo, e aí teve todo esse conflito interno dentro dele, então ele decidiu ir embora. Eventualmente ele acabou voltando para Maringá, ele se casou, ele teve 2 filhos, e a família dele sempre brincou com ele com essa história, falando que ele não era desse mundo. O Jocelino finalizou dizendo que essa experiência fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor. Nas palavras dele, aquilo me ajudou muito, eu era meio rebelde, ignorante, eu não levava desaforo para casa. Depois disso eu fiquei pacífico, me tornei mais calmo, mais tranquilo. Trato o fato com naturalidade, muitas outras pessoas já relataram abduções também. Ele falava que ele não tinha medo disso acontecer de novo, mas ele sempre se lembra que aqueles seres disseram que voltariam no futuro. Foi escrito até um livro sobre esse caso, chamado A Incrível História de Abdução em Maringá, do Alfredo Welker Sobrinho, e o escritor nesse livro ressalta que essas histórias de abdução se tornaram comuns na família do Jocelino, que inclusive a mãe dele também já teria sido levada para outro planeta aos 9 anos de idade. O Jocelino deu uma entrevista recente, em 2020. Nessa entrevista, ele alegou que ele teve uma filha com essa suposta extraterrestre. 1 ano depois da publicação do livro, o Jocelino faleceu em agosto de 2021, em decorrência de complicações do Covid. Algumas pessoas acreditam que a morte dele está rodeada de mistérios, afinal ele faleceu em uma sexta-feira 13 e também foi uma sexta-feira 13 em que ele teria sido abduzido. Confesso para vocês que acho esse caso e essa história muito louca, mas esse caso também aconteceu na mesma época de um outro incidente que ficou conhecido como Incidente Marisol, e eles têm vários paralelos, tem vários fatos parecidos nessas duas histórias. Agora a gente vai para a cidade de Mirassol e o fato teria acontecido no dia 28 de junho de 79, ou seja, 2 meses depois do incidente anterior, e a 4 horas e meia de distância do local. O Antônio Carlos Ferreira, um jovem de 21 anos, estava cumprindo normalmente a rotina de trabalho dele. Ele era responsável pela vigilância noturna de uma construção de uma indústria moveleira. E ele fazia essas patrulhas acompanhado de um cachorro pastor alemão chamado, eu acredito que é Hog? Og? Eu vou falar Hog.
Por volta da meia-noite naquele dia, chegou um caminhão cujo motorista pretendia ficar para a festa de São Pedro, que é tradicional em Marisol. E aí, conversando com o Antônio Carlos, o motorista notou que o caminhão dele começou a falhar. Parece que tinha dado 3 estalos e depois o motor afogou. O motorista achou que era só uma irregularidade e decidiu seguir em frente. E aí, por volta das 3 horas da madrugada, o Antônio Carlos estava aguardando o pico do ponto dele. E aí ele amarrou o pastor alemão, ele pegou o relógio que ele tinha e foi até o banheiro. Assim que ele entrou, ele notou um estranho objeto que estava descendo no pátio, terraplanando a aproximadamente 60 metros do local onde ele estava. Ele então pensou em verificar o que era aquilo assim que ele saísse do banheiro. Então, depois que ele saiu e foi indo em direção àquele objeto, de acordo com ele, 3 seres de baixa estatura saíram de lá e eles tinham cabeças enormes, olhos grandes e desproporcionais ao corpo. Eles também usavam capacetes e vestiam trajes espaciais, como se fossem de astronautas. Um deles estava segurando um tipo de caixa que emitia uma luz vermelha, e de acordo com Antônio Carlos, assim que essa luz tocou nele, ele ficou paralisado. Como ele estava parado ali, ele conseguiu reparar em mais detalhes daqueles seres. Eles teriam orelhas pontiagudas, esses olhos salientes e também bocas humanas. Eles não tinham sobrancelhas nem cílios e falavam uma língua levemente parecida com o japonês. Alguns foram descritos como claros de pele, tinham os cabelos escuros, compridos e longos, mas parecia que um era meio diferente do outro. Ele descreveu a nave como sendo esférica, com 3 pernas na parte de baixo e com o interior iluminado por luzes vermelhas e verdes. E elas iam ficando mais intensas conforme elas se aproximavam do teto da aeronave. O traje desses pequenos seres tinha uma insígnia do lado esquerdo. Ficava bem na altura do peito, na mesma altura onde ficam os bolsos das camisas. O Antônio Carlos disse que eles ficavam com esse capacete mesmo dentro daquela nave. Assim que os 3 seres apareceram, o pastor alemão que estava com ele tentou atacá-los. Eles também usaram aquela mesma caixa com a luz vermelha para desmaiar o cachorro. E só para deixar vocês tranquilos, porque eu sei que todo mundo vai se preocupar com o cachorro, ele ficou com um comportamento meio estranho pelas próximas semanas, mas depois ficou tudo bem. Depois que o Antônio Carlos estava paralisado ali, ele se sentiu se movendo em direção à nave. Lá dentro, ainda imóvel, ele ouviu alguns zunidos que ele acreditava que significava que a nave estava decolando. De acordo com ele, ele teria visto a terra pela janela e ficou aterrorizado. Horas depois, o Antônio Carlos acordou no mesmo local aonde ele estava fazendo a patrulha, onde ele tinha avistado aqueles seres. Ele não se lembrava de praticamente nada que teria acontecido dentro do interior da nave. Ele também estava com um sinal de queimadura no braço esquerdo e uma picada, como se tivesse sido uma injeção ali. Partes da roupa dele estavam rasgadas e ele sentia uma sensação de formigamento pelo corpo. Quando ele chegou em casa, a mãe dele, a dona Guaraçai, notou um estranho comportamento no filho. E ela insistiu para que ele contasse o motivo daquilo, só que ele estava se sentindo meio bobo de falar sobre aquela história. E aí ele narrou para a mãe dele a experiência. A mãe ficou bem assustada, ela ficou desconfiada sobre aquilo e achou que o filho estava tendo algumas alucinações depois de algum tipo de experiência de roubo que ele possa ter tido. Então ela ligou para a polícia. Os policiais foram até a construção, eles vasculharam o local, mas não encontraram nenhum tipo de sinal de crime. Mas eles encontraram algumas provas que favoreceriam a história do Antônio. Algumas dessas provas seriam uma marca circular deixada no chão da obra, o cachorro, que apesar de treinado, não estava obedecendo aos comandos, e o cartão de ponto do vigia, que estava com um intervalo de 2 horas sem nenhuma marcação. E é claro que não demorou para que essa história também se espalhasse. Alguns vizinhos, inclusive, disseram ter ouvido barulhos parecidos com reatores elétricos e também avistaram luzes vindas da direção da sede da indústria naquela madrugada. E aí, logo, vários ufólogos e parapsicólogos de São José do Rio Preto se dirigiram até Mirassol para estudar esse caso. O Antônio Carlos só se recordaria de tudo o que tinha acontecido naquela noite 2 meses depois, quando ele concordou em participar de uma regressão.
Foram realizadas 2 sessões e os fatos narrados teriam muitos detalhes. Entre os supostos experimentos que aconteceram dentro da nave, o que chamou mais atenção aconteceu em um tipo de divã, onde os alienígenas teriam o imobilizado e obrigado a ter relações sexuais com uma fêmea, bem parecido com a outra história. O Antônio Carlos teria relutado porque ele não gostou da aparência dela e também disse que ela tinha mau hálito. Mas ele disse que os esforços dele tinham sido inúteis. Depois do ato, ele teria sido avisado telepaticamente que eles iam gerar um filho dele, um híbrido que seria utilizado nos estudos. E nunca foi dito pro Antônio Carlos por que ele tinha sido escolhido para essa experiência. De acordo com o Antônio, mais abduções teriam acontecido com ele nos anos seguintes. Em uma delas, ele disse que ele teria sido apresentado pro filho dele, que era fisicamente parecido com a mãe. Em uma outra visita, ele teria sido aconselhado a parar de fumar e a não se casar em uma cerimônia religiosa, já que ele estava noivo e às vésperas do casamento. Um fato que reforça a convicção de que essas histórias são verdade, de especialistas que estudaram o caso, é que o Antônio Carlos e a família dele eram pessoas muito humildes e ele era semi-analfabeto, ele só conseguia escrever o próprio nome e ele não teria acesso a obras de ficção e materiais sobre ufologia. Então eles deduziram que ele não teria um conhecimento suficiente necessário para inventar histórias tão detalhadas. O Antônio diz ter encontrado de novo esses seres em 1982. Dessa vez, a nave teria pousado perto dele e a mulher com que ele teve relações sexuais e uma aparente criança estavam observando ele. Ele também disse ter tido um outro encontro que aconteceu no final daquele mesmo ano, que ele foi levado para o interior da nave de novo através de uma luz verde e que foi injetado uma substância amarelada no corpo dele. E nas vezes em que ele relatava ter tido essas experiências, ele aparecia com essas marcas de injeção. De 1979 a 89, ele diz que foram 16 casos de abdução e encontros com esses seres. 4 meses depois, na noite de Ano Novo, às 2 da manhã, ele teria acordado com uma luz verde na casa dele também, e aí ele viu que a porta dos fundos estava aberta. Quando ele se levanta para ver o que estava acontecendo, ele teria visto aqueles mesmos 3 seres. E esses seres teriam perguntado para ele se ele estava com medo. Só que ele só teria dito que não, e aí ele voltou pro quarto dele. Tipo, ai, tá bom, gente, chega, vai, não aguento mais. E assim, uma parte bizarra desse encontro foi que quando ele tava voltando pro quarto, um desses seres teria o objeto com uma luz verde, que foi em direção a ele e queimou a camiseta dele, mas não só isso, também um calendário que tava pregado na parede atrás dele. E aí ele não se lembrava de mais nada, ele acordou de novo com aquelas marcas de injeção, e aí ele foi conversar com um professor chamado Pires, que concordou em se encontrar com o Antônio no dia seguinte. E aí ele viu a camiseta dele e também viu aquele calendário queimado, então ele acreditou na história do Antônio. O último encontro do Antônio teria sido em 88. E até hoje, mais de 30 anos depois do primeiro contato, o caso Mirassol ainda é investigado e debatido entre ufólogos aqui no Brasil e também no exterior. Eu não sei se tem ufólogos que acompanham aqui o canal que podem dar parecer sobre esses 2 casos. Eu confesso pra vocês que eu sou um pouco cética. Eu acredito que tem vida fora da Terra, super acredito. Não acho que a gente tá sozinho nesse universo, porque a ideia da gente estar sozinho pra mim é mais assustadora do que a gente ter companhia. Mas eu às vezes fico assim com umas dúvidas. Ao mesmo tempo, eu não gosto de desconfiar de relatos de pessoas, sabe? Eu acho que você tem que ser muito frio pra criar uma história dessa. Pra quê, né? Tipo, a troco do quê? Essas pessoas nem ficaram famosas nem nada. Muitas vezes eles até sofreram represálias de pessoas achando que eles estavam doidos. Então, assim, não pago pra ver, mas quero saber a opinião de vocês e o que vocês acham. Então, comentem aí e até a próxima.